Pessoal, opções é o instrumento mais complicado que se tem para hedge e especulação na bolsa. Tá? Então, eu peço para vocês um pouco mais de atenção, embora vocês já estejam preparados para ele, vocês já assistiram as aulas anteriores, e é óbvio que não tem intenção aqui de que ninguém saia sabendo negociar opções, eu só vou apresentar para vocês o que são opções, né? Existem várias maneiras de negociar opções, inclusive especulação comprando e vendendo opções de diferentes vencimentos, com diferentes strikes, né? E vocês vão ganhar intimidade, inclusive, com essa linguagem, sabendo do que se trata strikes, né, vencimentos. Mas vamos lá. Bom, o que é uma opção? É um outro derivativo, assim como a gente viu mercados de futuros, que é um derivativo, opção é um outro derivativo. São instrumentos financeiros, então, que derivam de um ativo, e aqui eu chamo a atenção o seguinte, no caso de opção de commodities agropecuárias, elas podem também ser derivadas de outro ativo, outro derivativo, né? Pode ser derivados de um contrato derivativo de boi, de boi no futuro, de soja no futuro, café no futuro, milho no futuro e assim por diante. Então, o ativo ou qual opção está sendo negociado pode ser uma ação, um índice, um contrato. Então, um contrato futuro, que no caso do contrato futuro são derivativos, né? Letras do tesouro, e aqui no Brasil o mais negociado são opções de ação para blue chips. Infelizmente, vocês não vão encontrar liquidez em contratos futuros de commodities agropecuárias. Para fazer negociação de opções para proteção, para hedge, aí é necessário recorrer a bolsas internacionais, como a Bolsa de Chicago, quando se fala em soja e milho, principalmente. Go ahead. Existem dois tipos essenciais de opção, que é a europeia, que o exercício é apenas no dia do vencimento, não é possível exercê-la antes, e as americanas, que é o exercício em qualquer momento até o vencimento. Então, se o vencimento for no final de outubro, nós podemos exercer essa opção a qualquer momento antes deste vencimento. Existem dois tipos de opção de call e opção de put. Opção de call é opção de compra e opção de put é opção de venda. E aqui eu vou abrir um parênteses para a gente discutir de uma outra forma. Vou abrir um open board aqui. Vamos lá. Ajudar o seguinte. O Alan tem um supermercado para vender numa determinada cidade aí, e o Alan tá interessado em vender esse supermercado, está pensando em mudar de atividade. Ele pediu uma avaliação para uma consultoria, a consultoria foi lá, fez um levantamento e avaliou o supermercado do Alan em R$1 milhão. Essa seria o preço justo do supermercado dele. Aí ele anunciou que estava para vender e eu procurei pelo Alan e disse, olha, eu fiquei sabendo que você tem um supermercado para vender. Ele disse, qual é o preço? Aí o Alan me disse o seguinte, olha, eu quero à vista R$1 milhão. Disse, olha, Alan, eu não tenho R$1 milhão, mas eu vou ter esse dinheiro daqui a 6 meses. Então, eu gostaria de saber se pode esperar 6 meses. Aí o Alan me disse o seguinte, olha, eu não posso esperar 6 meses, porque você pode sair daqui e aparecer outra pessoa e me pagar R$1 milhão. Eu faço a seguinte proposta, e se eu te der um adiantamento agora para garantir? Aí o Alan me disse, não, eu posso te dar a opção de compra se você me der um sinal, mas você tem que me pagar em 6 meses, senão você perde o sinal.
Então, como é que a gente faz, Alan? Ela me diz o seguinte, você me dá 100 mil agora. E como eu vou ter que ficar esperando, eu quero um dinheiro a mais. Então, eu quero 100 mil agora, em 6 meses, eu quero mais 1 milhão. E se você não vai pagar em 6 meses, eu fico com os seus 100 mil e a gente desfaz o negócio. E aí eu peço pelo... Então tá, mas dentro dessas circunstâncias, por 6 meses, eu tenho o direito de comprar o seu supermercado por 1 milhão e você não pode vender para ninguém enquanto eu for o detentor, o titular do direito que você lançou. Então, eu sou o titular e o Alan é o lançador. E a gente faz lá o contrato de opção, né, que no caso da Bolsa é padrão, mas aqui a gente faz um contrato a termo de opção. E passam-se 3 meses. Aí eu vejo uma notícia no jornal que diz o seguinte: o endereço tal e tal, na cidade tal, foi adquirido pelo Barra Shopping e será construído o maior shopping do estado. Não, Caroline, calção você devolve, esse não é calção. O dinheiro está na mão do Alan e ele faz com esse dinheiro o que ele quiser. Esse dinheiro já é dele, 100 mil é dele. Passou 3 meses, saiu no jornal lá, na internet, em tudo que é lugar, Barra anunciando maior shopping do estado, né, com cinema, praça de alimentação, estacionamento para 2.000 carros. E eu fui olhar o endereço do shopping, é exatamente do lado do supermercado do Alan. Aí eu vou lá, e falo com o Alan. E aí, Alan, vamos fechar o negócio do supermercado? Estou aqui para comprar, e como é que vai ser? O que tu me diz, Alan? Se eu venderia ou não? Me diz o que tu vai fazer agora. Mas eu venderia. Mas tem um shopping agora do lado, o maior shopping do estado. Vai ter do lado. É uma oportunidade que ele vai ter para promover o negócio dele, né? Sim, mas tá o mercado é teu. Valia 1 milhão, será que vale mais agora? Pode ser, sim, que esse valor aumente, né? Mas já como foi um acordo, eu acho Exatamente. Perfeito, Alan. Tu não tem mais a opção, por quê? Porque tu vendeu a opção. Tu já não tem mais a opção de escolher. Porque você vendeu, agora só tem a obrigação de cumprir. Eu tenho o direito de escolher ou não. Aí diz, poxa, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu posso vender o meu direito para alguém. Aí aparece alguém e me oferece, olha, eu compro por 1,5 milhão essa sua opção, porque esse mercado agora vale ouro, do lado do maior shopping do estado. Você não precisa nem de estacionamento mais, o estacionamento do shopping pode ser, a pessoa vai lá, paga 2, 3 reais, eu posso inclusive pagar o estacionamento para as pessoas e elas virem comprar aqui no meu supermercado. Isso é um presente. Eu posso vender essa opção, como ela está valendo um monte, agora o supermercado do Alan vale 2 milhões de reais, porque ele tem um valor extrínseco maior. Ele já não vale só o prédio que tem dentro, ele vale o que ele pode faturar também, a perspectiva e muito mais do que isso. Então, agora está valendo 2 milhões. Aí eu pego aquela minha opção e vendo por 1,5 milhão para alguém, porque eu ainda não consegui, talvez eu nem consiga aquele 1 milhão. Então, eu vendo ela para 1,5 milhão, por 1,5 milhão. Qual foi o meu lucro nessa negociação? Foi de 1,4 milhão, né? Porque eu já dei 100 mil para o Marlon. E o Marlon conseguiu 1,1 milhão pelo supermercado dele. E o comprador comprou um supermercado que valia
agora potencialmente 2 milhões por 1,5 milhão e vai começar a trabalhar nesse supermercado. Agora, podia ter acontecido o seguinte, podia haver uma notícia de que, ao invés do shopping comprar os terrenos ao lado do supermercado do Alan, o governo do estado desapropriou os terrenos ao lado para construir uma colônia penal, um presídio. Aí será que vai desvalorizar o supermercado? E aí eu vou chegar para o Alan e vou dizer, ó, Alan, eu não quero mais o supermercado, certo? Aí o Alan vai ter que aceitar, porque eu tenho o direito de comprar ou não pelo preço negociado. Ele só tem o dever de vender pelo preço negociado. Aí, aquela opção que eu tenho vira pó. Ou seja, ela perde o valor. Ela não vale mais nada. Eu não vou mais exercer esse direito. Não vale mais 1 milhão. Ele não vai aceitar 800, 700 mil. E eu não vou pagar 1 milhão. Então, ela virou pó. Então, essa opção de compra que eu adquiri do Alan, ela virou pó. Isso foi uma opção de compra. O que é uma opção de compra? Deixa eu ver, agora tem que abrir a apresentação. O que é uma opção de compra? É uma opção que obriga o lançador, neste exemplo que a gente fez com o Alan, a vender o ativo, tá? No caso, o ativo é nesse caso desse exemplo seria o supermercado, pelo strike. O strike era 1 milhão, tá? E concede o titular, que no exemplo seria eu, o direito de comprar pelo preço do strike até o vencimento. E eu paguei um prêmio. O prêmio que eu paguei foi de 100 mil. Então, o prêmio é de 100 mil que eu paguei para o Alan, e o strike, que é o valor do ativo na opção, era de 1 milhão. E o vencimento era em 6 meses. Então, isso aqui são os elementos que compõem, os principais elementos que compõem a instrução de um contrato de opção. Esse é um tipo de opção, que é a opção com direito de call. Tem a opção com direito de put, que é a mais utilizada para fazer hedge com commodities agropecuárias por produtores rurais. Pois ela obriga o lançador a comprar o ativo pelo preço do strike. Então, quem lançou essa opção recebe o dinheiro e até o vencimento ele tem o dever de comprar do titular aquele ativo pelo preço do strike, certo? Vamos imaginar o seguinte, só que lembrem que na Bolsa não existe entrega física, então o que acontece é comprar de volta aquele objeto, aquela opção, né? Você, na realidade, compra a opção de volta. Um produtor que gostaria de vender a sua soja o seu milho, digamos, o seu milho a R$50. Tá? E ele compra uma opção de milho a 50 por R$2. Quem vendeu essa opção vai ficar com R$2. E, ao mesmo tempo, vai ficar com o compromisso de comprar a 50. Se o milho for subir para 55, o titular da opção não vai querer vender por 50, se ele pode vender por 55. Então, a pessoa que lançou a opção ficou com os R$2, porque o milho subiu. Agora, se o milho cair por 45, para 45, o titular vai exigir do lançador, ou seja, a pessoa que ficou com o dinheiro, que pague a diferença. Então, se o strike era 50,
ele vai exigir que pague a diferença. Se o strike era 50 e hoje o preço negociado é 45, isso dá uma diferença de R$5. Então, o lançador que recebeu aqueles R$2 vai ter que comprar de volta a opção que agora vale 45, por R$5. Então, a pessoa que deu os R$2 vai receber 5 de volta. Vai ter um lucro de R$3. E quem lançou a opção vai ter um prejuízo de R$3. Vocês viram que é um pouquinho complicado, mas vocês vão acabar entendendo. Eu vou dar outros exemplos logo a seguir. Então, uma vez não exercido o direito, se passar o vencimento e não se exercer o direito, essa opção vira pó. Esse aqui é um termo utilizado no mercado para quando a opção não tem mais valor. Existem 3 tipos de posição em relação ao exercício. In the money, que o preço de exercício é menor que a cotação atual. Então, se a gente estiver falando do milho, que hoje está sendo cotado, eu estou inventando valores, tá? Que está sendo cotado a 52 e eu negociar uma opção a 50, eu estou negociando in the money, dentro do dinheiro. Tá? Se hoje o milho está R$50 e eu estou negociando opções a 52, com strike 52, eu estou negociando out of the money. Então, o preço do exercício é maior que a cotação atual. Agora, quando o preço da opção é igual ao strike, eu estou negociando o strike da opção igual ao preço do físico, do ativo, estou em at the money. Entenderam? Se o preço do milho, então, é 50, deixa eu escrever aqui. Se o preço do milho é 50 e as opções que eu estou negociando tem o strike 48, é in the money, dentro do dinheiro. Se eu estou negociando no strike 50, então é at the money, no dinheiro. Se eu estou negociando no strike 52, ou seja, suspeito que vai subir, então é out of the money. O preço do exercício é maior que a cotação atual. Então, aqui, quem acha que o preço vai ficar estável, quem acha que o preço vai cair e quem acha que o preço vai subir. Como é montado um ticker de opção de commodity agrícola? Né? Aqui o ticker do boi, né? Boi vencimento outubro. Se for para ações, os códigos são diferentes, tá? Aqui um ticker para vencimento de outubro. É o mesmo código, que é o código do derivativo de futuros. Boi gordo, vencimento outubro de 2020. Aqui, quanto ao direito, se call é put, neste caso é uma put, e aqui o strike. Então, o strike da arroba do boi gordo a R$200. Se fosse soja, outubro de 2020, seria só SJC, V20. Se fosse uma put, seria um P, e um strike, digamos, $20, seria 20. Ficaria assim. SJC, V20, P20. A gente, dentro de um prêmio de opção, tem valor intrínseco e valor extrínseco. Como se calcula isso? Se calcula em função da se avalia em função da expectativa, né? Valor intrínseco é o preço do contrato do futuro. Ou o preço de strike é o preço do exercício da opção. É o que a gente chama de valor justo da opção. Então, vamos ver aqui uma opção negociada para boi gordo. Boi gordo, vencimento outubro de 2020, está sendo negociado hoje a R$228. Não sei se é esse o valor, estou aqui inventando, tá? E aqui nós temos uma opção in the money, tá? Dentro do dinheiro, porque o strike é 225, ou seja, R$3 a menos do que o preço do mercado atualmente. Então, boi gordo, vencimento outubro de 2020, uma put com strike de 225.
Então, a gente vai pegar o preço do ativo, ou aqui nesse caso seria um derivativo também, né? 228 menos o strike, 225, nós temos o valor de R$3. Só que essa opção está sendo negociada a R$4, ou seja, ela tem um valor extrínseco, ela tem um valor intrínseco de 3, né, que é a diferença do preço do ativo menos o strike, e tem um valor a mais ainda, que é o valor extrínseco. Então, nós vamos pegar o valor que essa opção está sendo negociada, menos o seu valor extrínseco, e nós teremos o valor extrínseco, certo? Então, quer dizer que aqui nós temos R$1 a mais, ou seja, existe uma expectativa de um movimento baixista, neste exemplo, em relação ao boi, tanto que estão pedindo R$1 a mais para entrar nessa negociação. Se eu já estou fazendo in the money, dentro do dinheiro, e ainda estão pedindo R$1 a mais. Se tivesse R$5 aqui, em relação a 3, teríamos um valor extrínseco de 2, então a expectativa de queda ainda maior. Então, quanto maior o valor extrínseco, maior a expectativa da tendência. Se eu estou out of the money, eu vou ter uma expectativa de alta maior, quanto maior o valor extrínseco, estou in the money, e quanto maior for o valor extrínseco em relação àquele strike, maior será a expectativa baixista. Margem de garantia também existe, tá? Não tem, no Brasil não pode negociar sem margem de garantia. Os mesmos tipos de garantia exigidos para mercado de futuros, né? Os objetivos são os mesmos, hedge, principalmente quando se utiliza puts, né? Mas dá para fazer uma cobertura parcial com call também, embora com put aumente o seu custo de produção, mas dá para fazer uma proteção parcial com call, especulação e alavancagem, assim como acontece no mercado de futuros. Quem são os participantes? São os mesmos, né, que a gente viu na aula de terça-feira, os hedgers, que visam proteção, os especuladores, que visam ganhar dinheiro acertando a tendência do mercado, né, e ambos utilizam alavancagem, tanto o hedge como o especulador, para trabalhar com um dinheiro superior àquele que dispõe. Não existe ajuste diário, ou seja, você é bonificado no exercício da opção, ou pela falta de exercício dela, quando você é o lançador e recebeu o dinheiro já no ato, né, no dia seguinte à negociação. Então, se a gente vender uma opção hoje, amanhã o dinheiro está na conta. O preço de exercício da opção vai ser pelo preço do momento em que é feita a liquidação, ou se não é feita a liquidação é feita pela bolsa, vai ser pelo preço do ajuste diário, como a gente já viu antes. E agora nós vamos a um exemplo de hedge com opção de venda, com put. Então vamos lá. Em agosto de 2020, um produtor de soja que espera produzir 60 mil sacas deseja fazer um hedge para maio de 2021. Então, em essência, um exemplo semelhante ao que a gente viu na aula de terça-feira. Ele fez o levantamento do custo total médio e este é de $18 por saco. Se ele fosse fazer um hedge com o mercado de futuros, ele teria que comprar 44.100 sacas, né, para fazer essa cobertura, e aqui, no caso, ele terá que fazer 44.100 sacas com opções. Cada contrato futuro tem 450 sacas, em opção também, então ele vai comprar 98 contratos de opção. A base local, agora a gente já está falando uma linguagem que vocês conhecem também, é de $2, e o risco de base, ou seja, a variação, é de $0,3. Então, aqui o ponto médio é 2, e tem 68% de chance dessa base variar entre 1,70 e 2,30.
um desvio padrão para baixo, outro para cima, com em torno de 68%, desde que o modelo respeite distribuição de probabilidade gaussiana. Vamos lá. Então, na B3, os contratos de soja maio 2021 estão sendo negociados por R$ 21,90. Os contratos de soja maio 21 strike 22 estão sendo negociados por $1,20. E foi esse que ele comprou. Pagou $1,20 por cada saca. Seu custo, que era de $18, agora é $19,20. Vamos lá. Isso aí é uma negociação in the money, at the money ou out of the money. O que vocês me dizem? Dentro do dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro? Tá. Ó, o strike é R$ 21,90. O preço que está sendo negociado a soja vencimento maio de 2021. Está sendo negociado R$ 21,90, tá? Ele negociou no strike 22. 22 é mais que 21,90? Então é fora do dinheiro. Tá? Se estivesse sendo negociado por 22 e ele fizesse um strike 22, seria no dinheiro. Tá? Se estivesse a soja aqui a 23 e ele negociasse a 22, no strike 22, seria dentro do dinheiro. Então, tudo aqui, ó, se fosse strike 22, seria no dinheiro. Se aqui fosse 23 e ele negociando no strike 22, seria dentro do dinheiro. Neste exemplo aqui é fora do dinheiro, porque está sendo negociado a 21,90 e ele negociou os contratos a 22. Ele buscou um contrato superior. Ele poderia ter feito dentro do dinheiro, mas ele preferiu fazer fora do dinheiro para conseguir uma margem maior ainda. E com isso pagando mais caro por este contrato. Ele pagou R$ 1,20, seu custo agora é R$ 19,20. Qual é a sua possibilidade de lucro? Ponto central do lucro, 21,90 menos $2 da base, 19,90. É ruim de segurar essa caneta porque tem um botão, se eu pego ela no ponto bom de segurar, ela pode acionar aquele botão e ficar vamos lá, 19,90. 19,90 menos 19,20, 70 centavos. Só que existe, se a gente trabalhar com desvio padrão para baixo ou para cima, esse lucro por saca pode variar de 40 centavos a $1 por saca. Agora a gente já não tem mais aquele determinístico, a gente já está trabalhando com uma distribuição de probabilidade. Embora não seja a melhor, é a mais fácil. Então aqui a gente tem 68% de chance, né? Eu não sei dizer qual, a gente pode, se tiver um modelo real, você pode até calcular qual a probabilidade, né? Se a gente está trabalhando com um p-value de 5%, de 10%, né, de 1%, normalmente trabalha com p-value de 5%, ou seja, tem 5% de chance desses valores aqui serem totalmente equivocados. Está totalmente fora do rumo, que é o erro do nosso modelo. Vamos lá. O que aconteceu? Chegou maio, não é 2011, 21, escrevi errado aqui, desculpa. Maio de 2021 e fechou a cotação em 13, no físico. Então, o prejuízo desse produtor, que teve um custo de 19,20 por causa da compra dessa put, agora é de $6,20, seria de 5 se ele não tivesse feito a opção. Na B3, os contratos de soja maio K21 estão sendo negociados por 15,20. E ele exerce o seu direito de vender por 22. Esse contrato de 15,20, ele exerceu por 22. Isso quer dizer que ele tem aqui 6,80, não 6,90,
6,80. E o resultado final ele perdeu 6,20 no físico, mas ele ganhou 6,80 exercendo o direito na opção. O seu lucro foi de 60 centavos por saca. Então, ele conseguiu fazer o hedge. Está dentro daquilo que se esperava de 40 centavos a $1. Ok, teve sucesso na operação. Vocês lembram que quando a gente viu o contrato futuros, o hedger ficava engessado. Agora a gente vai ver uma situação diferente. Então, o preço subiu. Para maio de 21, a cotação fechou em 28. Ele vendeu no mercado físico 25,90. Então, 28 menos 25,90, aqui dá $2,10 de base. Então, está dentro dos $1,70 e 2,30, que seria o esperado com um desvio padrão. Ele acumulou um lucro de $6,70 em relação ao seu custo de 19,20. Como subiu, ele não vai exercer o seu direito de vender a 22, porque ele está vendendo na bolsa a 28. Então, por que ele deixa? Não tem como ele pedir 22, está 28, né? Então, essa opção virou pó. Negociar no mercado futuro a 28. Não vou exigir vender por menos a soja, né? Só exijo quando posso vender por mais. Nesse exemplo aqui, está sendo vendida a $15,20. Agora eu quero 22. Ganha 6,80. Agora, quando está sendo vendida a 28, não vou exigir 22. Isso não faz sentido nenhum. Então, virou pó. Ele ganhou no mercado físico 6,70 e na bolsa ele não ganhou nada. E encerrou a operação. Então, aqui, ele não precisou de proteção, ele só tem a proteção na queda. Quando a gente fala em contratos de futuros, se sobe, você transfere dinheiro para outra parte. Se cai, a outra parte transfere dinheiro para você. Neste caso, não. Quando você compra uma put, você só ganha dinheiro se o seu ativo tiver queda no preço. Se o seu ativo subir de preço, você não ganha dinheiro na opção, ganha dinheiro somente com ativo. Quando ele cai de preço, você perde dinheiro com ativo, mas ganha dinheiro com opção, fazendo aquela compensação, protegendo-se então das variações. Agora a gente vai ver o exemplo de hedge com call. Então, em agosto de 2020, um produtor de soja espera produzir 60 mil sacos e deseja fazer um hedge para maio de 2021. Ele fez esse levantamento e o custo é de $18 por saca. Para fazer o hedge, ele tem que lançar em torno de 44.100 sacas. Cada contrato, então, aqui de 450 sacos, ele vai lançar 98 contratos. A base é de $2 e o risco de base é de 30 centavos por dólar. Na B3, os contratos de soja mais estão sendo negociados por R$21,90. Os contratos de soja K21, Call Strike 21 estão sendo negociados por R$2,20. E agora, in the money, at the money ou out of the money, dentro do dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro, dentro do dinheiro. O preço caiu e no dia da venda em maio, de novo, errei aqui, de 2021, fechou a cotação em $13. Ele vende e acumula um prejuízo de $2,80. Por quê? Porque o preço dele foi reduzido, o custo, entre aspas, né, foi reduzido, porque ele recebeu $2,20 por lançar essa call. Agora ele é um lançador de call. Ele recebeu $2,20 para cada saca de soja negociada. Então, isso reduziu o seu custo de 18 para $15,80. Então, o seu prejuízo, que antes seria de $5, agora é de $2,80, por causa desses $2,20 que ele recebeu. Na B3, os contratos de soja a maio
K21 estão sendo negociadas a 15 dólares e 10. O titular opção não exerce o direito de comprar por 21. Por que ele vai comprar por 21 se pode comprar 15 e 10? Então, ele não exerce o direito e a opção vira pó. E o prejuízo dele, que antes, sem o hedge, seria de 5 dólares, agora é de dólares e 80. Vocês vejam que não é um hedge tão eficiente como o put, que a gente viu anteriormente, com call. Agora, aqui tem um errinho de novo. A gente revisa e sempre encontra erro. Call. Preço subiu e na venda de soja maio 21 fechou a cotação em 28 na B3. Ele vende no mercado físico por 25,90 e acumula um lucro de 10 dólares e 10. O titular agora exerce o direito de comprar as opções por 21. Então, 28 que está sendo negociado menos 21, é preciso pagar 7 dólares para o titular. 10 com dólares e 10, que foi seu lucro, menos 7 dólares que foi preciso para pagar para o titular da opção que você lançou, que o produtor lançou, então o lucro ficou 3 e 10. Vejam como é ineficiente utilizar call como opção para proteção de commodities agropecuárias. Se subir, você tem uma cobertura parcial apenas. Então, o lucro foi de 10 e 10, mas teve que desembolsar uma diferença em dinheiro. Agora, a put é muito mais eficiente. O grande problema, gente, é que a gente não tem liquidez nessas opções dentro do Brasil. Então, como é que se dá a liquidez financeira? O prêmio vezes o número de ativos dentro daquele contrato. No caso de boi, são 330 arrobas, o prêmio vezes 30 arrobas, soja seria vezes 450, milho também, e café seria vezes 100, que é o número de sacas. E era isso, pessoal, sobre opções. Eu falei que é um pouco mais complicado, mas é uma ferramenta, ao meu ver, muito mais interessante que o contrato de futuros, porque não precisa de ajuste diário, e quando a gente está falando em put, quando sobe o preço da commodity, o produtor fica livre, o hedger fica livre para ganhar na alta. E quando cai, ele se protege contra a baixa. Qual é o inconveniente? Ter o dinheiro para comprar essas puts, que muitos produtores às vezes não têm. E talvez esse seja um dos motivos que falte liquidez na Bolsa brasileira. E interessante que mesmo para ações, a put tem pouca negociação. Mesmo quando a gente fala em Petrobras, Vale, você vai ver pouca negociação em puts dentro da Bolsa brasileira. Por hoje era isso.